Plataforma de trabalho colaborativo Google Drive, terceira parte de utilização do Google Sheets. O aluno, antes de realizar o trabalho prático, deverá ler bem todo este guião de trabalho, começando, obviamente, pela parte de introdução, onde estão os objetivos, que são compreender o que é o Google Sheets e como se integra com o Google Drive, criar, formatar e organizar documentos, partilhar e colaborar em tempo real com controle de permissões, exportar e imprimir documentos, aplicar práticas seguras. O que é o Google Sheets? O Google Sheets é uma aplicação online de folhas de cálculo, semelhante ao Microsoft Excel, que permite criar, editar e partilhar dados na nuvem. É ideal para organizar informação, realizar cálculos automáticos e criar gráficos de forma colaborativa. Vantagens principais: guardar automaticamente no Google Drive, permitir trabalho colaborativo em tempo real, acesso em qualquer dispositivo com internet, integração com outros aplicativos da Google, como o Docs, Slides e Forms. O Google Sheets é uma ferramenta importante para a área da saúde, pois permite organizar dados de forma simples e eficaz. E, para além disso, é um serviço gratuito da Google. Pode ser usado, por exemplo, para criar uma folha de registros de temperatura dos utentes, calcular médias diárias, gerar gráficos de evolução, etc. Aqui no guião fala logo num exemplo prático, por exemplo, criar uma folha intitulada Controle de Temperaturas com colunas para nome, data e temperatura. O aluno, como eu já referi, deverá ler todo o guião. Eu não vou ler todo o guião, vou passar já para o ponto 3, que é criar uma folha de cálculo passo a passo, porque provavelmente será aqui que os alunos vão ter mais dificuldade. O passo 1 é entrar no Google Drive. Eu já estou cá, portanto isto foi logo a primeira parte do trabalho colaborativo, foi utilizar e criar uma conta no Google Drive. Já está aqui, portanto não vale a pena repetir esta parte. Também já criei aqui uma pasta para os sheets. E então, esta parte já está feita. Clicar em novo, Google Sheets e uma folha de cálculo em branco. Então, é isso que eu vou fazer. Novo, Google Sheets e uma folha de cálculo em branco. Esta folha está em branco, mas eu vou-lhe já dar aqui um nome. Não vou utilizar, portanto, o mesmo tema que vem no guião, mas vou fazer uma folha para controlo de pressão arterial. Vou, por exemplo, dizer que o paciente é o Pedro. E agora vou colocar aqui, portanto, para este paciente, vou colocar aqui uma data, a pressão sistólica, a pressão diastólica. Portanto, eu já criei, já fiz esta parte. Agora volto ao guião e o que diz? Alterar o título, já fiz, inserir dados e observar o guardado automático. Já fiz esta parte. Segue estes passos para criar a tua primeira folha de cálculo. Depois experimenta criar uma tabela simples para controle de temperaturas, para colunas, para nome, data e temperatura. Portanto, eu já fiz esta parte, mas não fiz para, portanto, o controle de temperaturas, mas sim para o controle de pressão arterial. A exploração guiada da interface. O guião depois diz aqui para explorar todo o interface. Barra de menus, barras de ferramentas, guias e células. É isso que vamos fazer. Portanto, barra de menus, portanto, estão aqui. O aluno deverá dar uma vista de olhos a todas estas barras, a esta barra de menus, o que é que faz, o que é que está cá. Pode experimentar também. Dados, ferramentas, extensões, experimentando. Depois vem aqui à barra de ferramentas, que é esta parte toda que está aqui em baixo e que tem inclusivamente aqui uma parte que é extensível, tem aqui ainda, carregando aqui nos 3 pontinhos, aparece ainda mais. Depois deverá verificar também que há aqui em baixo, estamos na folha 1, e que eu posso acrescentar mais folhas e posso também mudar o nome da folha. Por exemplo, eu digo aqui, mudar o nome e eu vou escrever pressão arterial. Portanto, no caso do aluno, vais escrever controle de temperaturas. Posso também acrescentar mais uma folha, se quiser, ou os que eu quiser. É importante também dizer, isto seria a folha 2, é importante também dizer, já estou aqui na folha novamente da pressão arterial, que, portanto,
a folha é como se seja uma matriz de linhas e colunas. Portanto, tenho estas colunas, portanto, que estão identificadas por letras do alfabeto, e depois tenho as linhas identificadas por numeração árabe. Portanto, eu vou já aqui utilizar algumas ferramentas, vou para já colocar paciente Pedro, vou pôr a negrito. Já agora, eu arrastando aqui as colunas, eu posso, portanto, alterar a dimensão, portanto, vou alterar aqui a dimensão, vou selecionar estas, vou também pôr em bold, vou, por exemplo, pôr um alinhamento central e posso também, pondo aqui o mouse em cima, aumentar, por exemplo, o tamanho, alterar o tamanho da linha. Vou também, já agora, por exemplo, colocar aqui um fundo colorido, por exemplo, sei lá, um verde. Isto são já algumas das funcionalidades que se podem fazer. E vou já escrever aqui também, portanto, alguma informação, obviamente toda inventada agora. Vou pôr aqui umas datas, sei lá, 10 de 10 de 25. Para não ter tanto trabalho a escrever, eu vou clicar aqui em Ctrl e vou fazer uma cópia. Também podia fazer com Ctrl-C, Ctrl-V. Ponho aqui uma série de valores. Posso alterar agora aqui as datas. Sei lá, posso pôr de 11, 12, 13, 14, 15, 15 de outubro e 16 de outubro. Chega. Posso apagar esta linha. Para apagar uma linha, basta selecionar a linha e agora eliminar linha. Vou agora aqui pôr os valores de pressão, valores hipotéticos e inventados. Agora, no momento, eu vou, por exemplo, pôr no início 19, 11, depois vou pôr 18, depois 18, 11 ainda. Portanto, estou a supor que neste momento o paciente já está a ser tratado com um medicamento. Depois 17, 11,5. Depois, sei lá, neste dia já está em 16. Aqui não era 11,5, era 10,5. Está a baixar. Aqui está em 16, já está em 10. Depois já tenho aqui em 15. 15, 9,5, por exemplo. Depois aqui já estou em 14. 14, 9. E aqui já tenho uma tensão razoável de 13, por exemplo, 8,5. E, por exemplo, ainda posso pôr mais um dia, então, em que ela fica mesmo normal. 8. Tensão 8. Já agora, dia 17 de outubro de 2025. Desculpe. Vou escrever aqui, 17 do 10. Posso também, portanto, dar aqui uma forma a esta tabela, vindo aqui a esta matriz, e, por exemplo, posso escolher este padrão. Posso também aqui, por exemplo, aqui nesta, pôr uma linha diferente, os limites diferentes, por exemplo, eu tenho aqui sem limites, posso pôr aqui, por exemplo, aqui em baixo, vou selecionar e então vou pôr esta linha, por exemplo, mais grossa. Se calhar vou pôr toda esta parte exterior mais grossa. Reparem, portanto, eu cliquei aqui nos limites e selecionei aqui uma linha mais grossa e ele automaticamente formatou. Penso que já fiz tudo aquilo que dizia no guião, portanto, indução de células, cada célula armazena um dado, exatamente texto, número ou forma, que foi isso que vimos. Pode redimensionar linhas e colunas arrastando os limites, que foi o que eu fiz também. Para inserir novas linhas e colunas, clique direito e inserir. Vou já fazer também. Por exemplo, vou então inserir aqui uma nova linha. Vou inserir, sei lá, inserir linha acima, por exemplo, pus aqui. E vou pôr aqui, vou fazer Ctrl Copy, vou passar isto para cima. E vou apagar esta e vou chamar média. E vou pôr já aqui uma fórmula, vou pôr um bocadinho maior, portanto, arrastando já agora. Às vezes não dá. Vou chamar média,
média, aqui, aliás, vou deixar aqui, ponho na de baixo, média, média, esta fica mais pequena, e vou pôr aqui média, e vai ser, vou pôr já aqui uma fórmula, que é média, média, e vou selecionar toda esta parte relativa à pressão sistólica. Vou fazer o mesmo para a diastólica, portanto, igual. Para eu introduzir uma fórmula, escrevo sempre o sinal de igual. Ele depois dá-me logo sugestões. Eu não quero a soma, mas quero a média. E então vou selecionar todo este intervalo da diastólica. Portanto, estas são as médias. Posso alterar aqui também. Vou pôr, por exemplo, assim. Posso pôr um bocadinho maior. E também posso centralizar já agora, centralizar tudo centrado. Posso pôr aqui também a média, negrito, e, por exemplo, posso pôr aqui outra cor, sei lá, posso pôr aqui a cor média, azul claro. Penso que também já fiz esta parte, inserir e formatar, já está. Fórmulas e funções básicas, as fórmulas são fundamentais para automatizar os cálculos. Tem aqui alguns exemplos de funções que devem conhecer. Neste caso eu utilizei a média, portanto no vosso trabalho podem utilizar outras. Por exemplo, estão aqui dois exemplos práticos que devem experimentar. Por exemplo, para calcular o índice de massa corporal. Outro exemplo prático para obter a média de temperatura de 5 dias, portanto eu já fiz. E agora entramos no ponto 8, que é gráficos e formatação condicional. Os gráficos ajudam a visualizar tendências de forma clara, especialmente em registros de saúde. Portanto, eu neste caso vou criar um gráfico com base, portanto, na tabela que já tenho criada. E então, vamos aqui a inserir e inserir gráfico. E vamos então aqui ao gráfico, posso dimensionar, portanto, eu se colocar aqui o cursor do mouse junto a um dos cantos, aparece uma setinha bidirecional que me permite redimensionar o gráfico. Clique agora aqui no gráfico e eu quero, portanto, um gráfico de colunas. Tenho que dizer aqui qual é o intervalo dos dados. Faço aqui um clique duplo ou clico aqui e vou dizer qual é o intervalo que eu preciso. Neste caso, eu quero o intervalo da tabela toda. Faço então, selecionei toda a tabela e dou o OK. Aparece-me já aqui um gráfico que eu posso pôr um bocadinho maior, que ainda não está devidamente formatado, em que, por exemplo, eu no eixo X o que quero é a data e, portanto, neste caso, quero remover a data, portanto, fico aqui por datas. Depois, posso, portanto, histórica, posso também personalizar o meu gráfico, por exemplo, pondo um título, e eu vou pôr o nome, que será, o título será Controlo de Pressão Arterial. Controlo de Pressão Arterial do Pedro. Portanto, digo que é do Pedro, que é o paciente Pedro. Portanto, e é isto que me aparece aqui. Posso pôr também um bocadinho maior. Portanto, tenho aqui os valores de pressão sistólica e diastólica, nas datas que estão referidas na tabela, e depois aparece-me aqui também a média. Posso também colocar uma legenda, portanto, se quiser, portanto, e posso fazer aqui algumas alterações. Penso na vossa ficha prática, portanto, o que é pedido é para fazerem o que eu fiz aqui. E vamos então novamente ao guião. Cá está. Já fiz aqui o gráfico, escolher o tipo de gráfico, eu neste caso escolhi de colunas. Falta aqui uma coisa, que é a formatação condicional. Vamos fazer então aqui uma formatação condicional e então eu aqui venho em formatar e formatação condicional. E eu neste caso quero aplicar uma formatação condicional, tenho que vir aqui ao intervalo. O que eu quero é neste intervalo, por exemplo, da pressão sistólica e também está aqui o intervalo, podia ter adicionado. E o que é que eu quero? Regras de formatação. Eu quero que quando a tensão for superior a 14,
quero que apareça a vermelho. E como veem, automaticamente apareceu a vermelho. Agora, quero também fazer o mesmo na diastólica. E então, novamente, posso fechar, vou criar uma nova regra, formatação condicional, vou selecionar aqui o intervalo de dados, selecionar o intervalo de dados, já selecionei, portanto, neste caso, desculpa, tem que ser aqui até ao fundo. E também vou dizer que se a pressão arterial for superior a 8,5, em vez, não vou pôr vermelho para não ser, vou pôr aqui laranja. Pronto, para ser, mas continua a ser mau, ok? Portanto, já está concluído. E, portanto, neste caso, eu sinalizei todos os valores de pressão sistólica acima de 14 com o vermelho e todos os valores de pressão diastólica acima de 8,5 a laranja. Portanto, isto é o que é pedido também no guião. Já agora vou aqui ao menu de partilhas e permissões. Neste caso vou aqui partilhar. Eu vou adicionar aqui outro e-mail que eu tenho e quando eu faço a partilha posso pôr uma mensagem e ainda, portanto, dar permissões com quem partilhe de editor, comentador ou leitor. Portanto, neste caso, quem tem menos permissões será o leitor. Depois só tenho que fazer em enviar. Concluído, não vou partilhar. Depois temos aqui definir permissões, leitores, pode gerar um link exatamente partilhável, com controle de acesso. Colaboração em tempo real, portanto eu posso partilhar este documento com todos os meus colegas de um determinado grupo, por exemplo, numa equipa que está em estágio e, por exemplo, diz aqui um exemplo prático em que cada colega preenche a sua coluna com os dados recolhidos durante o estágio. E, neste caso, vários utilizadores podem editar simultaneamente e as alterações são guardadas em tempo real. Depois, histórico de versões. Venho aqui também a fecheiro e posso ver o histórico das versões, ver o histórico ou atribuir um nome à versão. Eu já tinha aqui 2 versões antes. E depois, finalmente, tem aqui o menu de guardar, exportar e imprimir. Portanto, em que posso importar também e posso transferir. Posso transferir para Microsoft Excel, para um documento do OpenOffice, PDF, página web, valores separados por vírgulas ou tabulação. Portanto, tem as mesmas funcionalidades que tem o Microsoft Excel também. Pronto, e é isto que devem fazer de acordo com o guião. Depois tem ainda aqui um ponto 14 da reflexão final, portanto, onde cada aluno deverá tentar responder e fazer uma reflexão respondendo a estas questões. E é tudo.